São 11 da noite. A casa está em silêncio. As crianças já dormiram, se é que você tem filhos. Os pratos estão lavados. A roupa dobrada. Você tomou aquele banho demorado, passou aquele creme que ele costumava dizer que amava. Você até escolheu aquela camisola que um dia, anos atrás, fazia os olhos dele brilharem. Você se aproxima. O coração bate um pouco mais rápido, não de desejo, mas de ansiedade, porque no fundo você já sabe o que vem. Ele se vira, nem te olha direito. Tô cansado, amor. Amanhã sim? E amanhã nunca chega. Amanhã é sempre a mesma promessa vazia. Amanhã se transformou em semanas. Semanas em meses. E você está aqui neste exato momento ouvindo isso, porque no fundo do seu coração você sabe, não é sobre estar cansado. É sobre algo muito mais profundo que ninguém está nomeando. Hoje não vamos falar do que você já sabe, que algo não está bem. Vamos nomear 5 hábitos específicos observáveis que seu marido está repetindo e que gritam em silêncio: não te desejo. E o mais importante, o que fazer com isso? Sem mendigar, sem perder sua dignidade, sem se quebrar por dentro. Se isso já está falando com você, se inscreva agora. Aqui cuidamos da sua dignidade afetiva e te damos ferramentas reais, não teoria bonita, estratégias que funcionam. O hábito número 1 dói porque parece carinho, mas não é. Vamos lá. Antes de entrar, preciso que você compreenda 3 coisas fundamentais. E, por favor, escute com atenção, porque isso vai mudar a forma como você interpreta tudo que vem a seguir. Primeiro, isso não é um diagnóstico clínico. Eu não sou sua terapeuta e, mesmo que fosse, não poderia diagnosticar alguém que não está na sala comigo. Não vou te dizer seu marido é narcisista ou seu marido tem transtorno de apego evitativo ou qualquer outro rótulo que você possa estar buscando para dar sentido ao que está acontecendo. O que vou fazer é te mostrar padrões de conduta observáveis, comportamentos específicos que você pode identificar, para que você mesma, com sua inteligência e sua intuição, decida o que fazer com o que está vendo. Segundo, e isso é crucial, a falta de desejo sexual pode ter dezenas de causas diferentes. Pode ser estresse laboral crônico, aquele tipo de estresse que mantém o cortisol elevado 24 horas por dia e literalmente desliga o sistema límbico, a parte do cérebro responsável pelo desejo, pela conexão. Pode ser ressentimento acumulado, aquelas brigas que nunca foram realmente resolvidas, aquelas palavras duras que foram ditas anos atrás e que ficaram ali como uma pedra no sapato, incomodando, machucando, criando uma barreira emocional que ninguém consegue ver, mas todo mundo sente. Pode ser consumo compulsivo de pornografia, que altera os circuitos de recompensa do cérebro e faz com que a intimidade real com uma pessoa real, com vulnerabilidade real, pareça menos interessante, menos excitante, menos acessível. Pode ser apego evitativo, um padrão que vem da infância, onde a pessoa aprendeu que proximidade é perigosa, que intimidade traz dor, que o mais seguro é manter distância emocional e física. Pode ser feridas emocionais sem curar, traumas do passado que nunca foram processados, experiências dolorosas que ficaram guardadas ali no corpo, criando uma barreira involuntária ao toque, à vulnerabilidade, à entrega. Podem até ser problemas hormonais, níveis baixos de testosterona, problemas de tireoide, questões de saúde física que afetam o desejo e que precisam de avaliação médica. Nem sempre é, pessoal. Nem sempre tem a ver com você. Mas, e aqui está o ponto crucial, quando se converte em padrão, quando passam 3 semanas, 6 semanas, 3 meses, 6 meses, e não há conversa honesta sobre o que está acontecendo, não há esforço genuíno para mudar, não há busca por ajuda, não há sequer reconhecimento de que algo precisa ser olhado, aí sim, você precisa de clareza. Aí sim, você precisa nomear o que está vendo e tomar decisões conscientes sobre sua própria vida. E terceiro, isso não substitui terapia. Se você está em crise profunda, se está tendo pensamentos destrutivos, se sente que está perdendo a si mesma, se a situação está afetando sua saúde mental de forma séria, por favor, busque ajuda profissional imediatamente. Este vídeo é psicoeducação, é acompanhamento, é informação baseada em anos de trabalho clínico e estudos sobre relacionamentos. Mas não é tratamento individual. É dignidade, é clareza, é você recuperando sua voz para
para poder tomar as decisões que precisa tomar. Agora sim. Vamos ao hábito número 1. Hábito número 1, evasão física sistemática. E quando digo sistemática, quero que você entenda o que isso realmente significa. Não é uma noite, não são 2 dias. É um padrão repetido, previsível, que você pode mapear no calendário se prestar atenção. Ele chega tarde, sempre. E não estou falando de chegar tarde por causa do trânsito uma vez ou outra. Estou falando de uma escolha sistemática, de evitar estar no mesmo espaço que você nos momentos em que intimidade poderia acontecer. Você vai para a cama às 10, você sabe que ele sabe disso, mas ele fica vendo séries até 1 da manhã, ou fica no computador terminando trabalho, que poderia ter terminado mais cedo, ou de repente ele desenvolveu o hábito de fazer exercício tarde da noite, algo que nunca fez antes. Nos fins de semana, quando finalmente poderiam ter tempo, quando as crianças estão com os avós, ou quando vocês poderiam dormir até mais tarde juntos, ele programa saídas com amigos, tarefas pendentes, qualquer coisa que preencha o espaço e elimine a possibilidade de estarem sozinhos, sem distrações, sem desculpas. E aqui está um detalhe que muitas mulheres me contam e que parte o coração. Quando vocês finalmente estão no mesmo cômodo, quando você reúne coragem para tentar um beijo longo, um daqueles beijos que um dia costumavam acender algo entre vocês, ele corta e interrompe. Tenho que responder isso. O celular vibrou, sempre vibra. Tá me doendo as costas. A dor aparece magicamente sempre que há possibilidade de proximidade. Melhor depois. Depois de quê? Depois nunca chega. O problema, e preste muita atenção nisso, não é uma noite. Todos nós temos noites difíceis. Todos nós temos dias onde o cansaço é real, onde a preocupação é genuína, onde o corpo ou a mente simplesmente não estão disponíveis. Isso é normal, isso é humano. Isso acontece em todos os relacionamentos saudáveis. O que não é normal, o que não é saudável, o que precisa ser nomeado, é quando isso se torna um sistema. É um padrão de 3, 4, 6 semanas consecutivas. É você olhando para trás e percebendo que faz 2 meses que não há intimidade real. É você percebendo que todas as vezes que você tenta se aproximar, há uma nova desculpa, uma nova razão, uma nova barreira. E quando você finalmente reúne coragem para perguntar, para dizer eu sinto que algo está diferente, a resposta sempre é a mesma. Estou cansado. Como se cansaço fosse uma explicação suficiente. Como se cansaço justificasse semanas de distância física e emocional. Mas aqui está o que te machuca mais, o que te deixa confuso, o que te faz questionar a sua própria percepção da realidade. Para a academia, há energia. Ele acorda às 6 da manhã para correr. Para o jogo de futebol com os amigos, ele tem disposição. Ele passa 2 horas assistindo a partida, gritando, vibrando, completamente presente. Para ficar até tarde no celular, rolando redes sociais, vendo vídeos, conversando em grupos, aí sim há energia, há tempo, há disponibilidade. Energia há, só não para você. E isso é o que dói. Porque quando alguém diz, estou cansado demais para você, mas não está cansado demais para dezenas de outras coisas, a mensagem que você recebe, querendo ou não, consciente ou não, você não é prioridade. Você não vale o esforço e você começa a fazer aquela matemática dolorosa na cabeça. Ele tem energia para o trabalho, para os amigos, para os hobbies, para o celular, para tudo, menos para mim. Deixa eu te contar uma história real que ilustra exatamente isso. Uma mulher me escreveu há alguns meses. Vou chamá-la de Paula, embora não seja o nome real dela. Paula me disse que nas últimas 8 semanas, seu marido tinha ido dormir depois dela todas as noites. Literalmente todas as noites durante 8 semanas seguidas. 56 noites consecutivas onde ele escolheu ativamente não estar no mesmo horário de sono que ela. No começo, Paula aceitou as explicações. Ele tinha um projeto importante no trabalho, estava estressado, estava com insônia, precisava descomprimir assistindo algo antes de dormir. Ela tentou ser compreensiva, tentou ser a esposa paciente, que entende, que não pressiona, que não cobra. Mas depois de 3 semanas assim, ela começou a fazer algo que muitas de vocês provavelmente já fizeram. Ela tentou ficar acordada esperando. Tentou aguardar até ele vir para a cama.
lutou contra o sono, contra o cansaço do próprio dia só para estar acordada quando ele finalmente chegasse, para ter alguma possibilidade de conexão, para que ele visse que ela estava ali, presente, disponível, desejando-o. Ele chegava à cama quando ela já estava quase dormindo, meio acordada, naquele estado nebuloso onde você não sabe se está sonhando ou se está consciente. E ele entrava, deitava, virava-se para o lado oposto e dormia, ou fingia dormir. Ela nunca tinha certeza. Ela tentou falar sobre isso. Na primeira vez ele minimizou. Você está exagerando, Paula, são só algumas noites. Mas não eram algumas noites, eram todas as noites. Na segunda tentativa de conversa, ele ficou defensivo. Você quer controlar até a hora que eu vou dormir agora? Eu preciso de espaço. Espaço para quê? Para quem? Na terceira vez, ele virou o jogo. Você está sendo insegura, está sendo carente. Isso não é atraente. E ali, naquele momento, Paula sentiu algo quebrar dentro dela. Porque, de repente, precisar de proximidade do próprio marido era ser carente. Querer intimidade na própria relação era ser insegura. E pior, essas coisas não eram atraentes. Como se o problema fosse ela desejar o marido e não ele evitá-la sistematicamente. Mas Paula notou algo, e aqui está a parte que ela me descreveu com tanta clareza que me arrepiou. Nos fins de semana, esse mesmo homem que estava cansado demais e com insônia terrível durante a semana, acordava às 6 da manhã para correr, acordava cedo, cheio de energia, para encontrar um grupo de corrida. Saía com os amigos às 9 da noite, voltava à meia-noite, completamente animado, falando sobre o jogo que assistiram, sobre a conversa que tiveram, rindo, presente, vivo. Ele ia a churrascos e ficava até tarde. Jogava futebol 3 vezes por semana. Passava horas, literalmente horas, no computador editando fotos de uma viagem que fizeram meses atrás. Uma viagem onde, segundo Paula, eles mal tinham se falado. Energia havia, vitalidade havia, interesse havia. Só não para ela, só não para a pessoa com quem ele tinha se comprometido a construir uma vida. Só não para a mulher que estava ali, na casa deles, na cama deles, desejando, querendo, esperando. Quando Paula, finalmente, conseguiu que ele sentasse para uma conversa real, sem celular, sem televisão, sem distrações, depois de 4 tentativas, de 4 convites para conversarem de verdade, ele disse algo devastador. Algo que Paula me repetiu palavra por palavra, porque tinha ficado gravado na alma dela. É que quando estou com você, sinto que tenho que performar. E estou cansado de ter que performar. Performar. Como se a intimidade entre eles fosse um espetáculo. Como se ela estivesse pedindo uma apresentação. Paula não tinha pedido performance. Paula não tinha pedido que ele fosse um amante espetacular. Paula não estava cobrando orgasmos múltiplos ou noites de paixão cinematográfica. Paula tinha pedido algo infinitamente mais simples e infinitamente mais profundo. Presença, só presença. Só ele ali, com ela, sem barreiras, sem máscaras, sem evitação. Mas para ele, até isso, até a presença mais básica, mais humana, mais simples, parecia um fardo insuportável. Isso é evasão física sistemática e precisa ser nomeado. Porque quando você nomeia, quando você coloca palavras naquilo que está sentindo, mas não consegue explicar, você recupera seu poder. Você sai da confusão e entra na clareza. E clareza, mesmo quando dói, sempre é melhor que viver na névoa da dúvida. Por que isso acontece? Isso se chama evitação comportamental. O cérebro, ele é desenhado para evitar o que gera desconforto. Se há ressentimento não falado, se houve uma briga que nunca se resolveu, se ele sente pressão ou culpa ao redor da intimidade, seu sistema nervoso vai buscar a saída. Não é racional, é automático. Também pode ser reforço intermitente ao contrário. Cada vez que ele evita o contato, se sente aliviado. E esse alívio reforça a conduta. Então a evasão fica cada vez mais forte. Você começa a se questionar de formas que nunca imaginou que faria. Será que sou eu? Se torna um mantra constante na sua cabeça. Terei engordado? Você começa a se olhar no espelho de formas diferentes, começa a notar cada imperfeição, cada estria, cada celulite, cada quilo a mais, cada ruga que não estava ali anos atrás. Já não o agrado? E essa pergunta carrega um peso devastador, porque não é apenas sobre aparência, é sobre sua essência, sobre quem você é.
sobre se você ainda é interessante, se ainda é desejável, se ainda é amável. E então você começa a fazer coisas para recuperá-lo. Coisas que no fundo você sabe que não deveriam ser necessárias, mas que a insegurança te empurra a fazer. Você muda o cabelo, corta, alonga, pinta, compra aquela lingerie nova que custa mais do que você normalmente gastaria, compra roupas diferentes, tenta se encaixar em alguma versão de você que talvez ele deseje mais. Você tenta ser mais complacente, reclama menos, pede menos, se faz menor, como se ocupar menos espaço emocional fosse te fazer mais desejável, como se sufocar suas próprias necessidades fosse o caminho de volta para o coração dele. Você pode até começar a fazer coisas que antes não fazia. Cozinha aqueles pratos que ele adora. Assiste a esportes que não te interessam só para ter assunto. Finge interesse em coisas dele que antes você tolerava, mas não participava ativamente. Tudo numa tentativa desesperada, mesmo que inconsciente, de se tornar irresistível novamente. E nada muda. Absolutamente nada. O cabelo novo passa despercebido, a lingerie fica na gaveta, os esforços caem no vazio e você começa a se sentir invisível, pior que rejeitada, invisível, como se você pudesse desaparecer e ele nem notaria. Você pode começar a ter pensamentos que nunca teve antes. Talvez eu não seja boa o suficiente. Talvez ele tenha outra pessoa. Talvez ele nunca realmente me quis e só agora está sendo honesto consigo mesmo. E esses pensamentos se infiltram na sua autopercepção de formas sutis, mas profundas. Você pode começar a se sentir desajeitada ao redor dele, cada toque seu parece errado, cada tentativa de intimidade parece forçada. Você que antes era espontânea no afeto, agora calcula cada movimento. Será que se eu tocar nele agora ele vai se afastar de novo? Será que se eu tentar vou ser rejeitada novamente? E essa hipervigilância, esse caminhar sobre ovos emocionais é exaustivo. É absolutamente exaustivo. Você começa a viver numa espécie de ansiedade crônica de rejeição, sempre esperando o próximo não, sempre antecipando o próximo afastamento. E o pior é que você começa a se culpar pela insegurança. Por que estou sendo tão carente? Por que não consigo simplesmente aceitar que ele está cansado? Por que isso me afeta tanto? E você pode até começar a esconder o quanto isso te machuca, com medo de que mostrar a dor seja mais um fator que o afaste. Mas aqui está a verdade que preciso que você escute, que você realmente internalize. Não é sobre você, não é sobre o seu corpo, não é sobre o seu cabelo, não é sobre se você é interessante o suficiente, ou complacente o suficiente, ou sexy o suficiente. É sobre ele. E sobre algo que está acontecendo dentro dele, ou entre vocês que ninguém está nomeando, pode ser sobre feridas dele, sobre medos dele, sobre ressentimentos dele, sobre escolhas dele. Mas não é sobre o seu valor como mulher, como pessoa, como parceira. O seu valor não diminui porque alguém não consegue vê-lo. O ouro não perde valor porque alguém preferiu o cobre. Você não se torna menos porque alguém está olhando para outro lugar. O que fazer hoje? Nomeie o padrão. Não no meio de uma briga. Não quando estiver machucada. Planeje a conversa. Diga algo como: tenho notado que nas últimas semanas temos coincidido muito pouco na cama. E quando estamos juntos, sinto distância. Preciso que falemos sobre isso, não para brigar, mas para entender o que está acontecendo. E se ele evita a conversa mesma, se minimiza, se te diz você está exagerando, aí você tem informação valiosa. Porque uma pessoa que te ama, que está comprometida com você, não evita conversas difíceis. Se isso ressoa com você, fique. Porque o hábito número 2 explica por que você se sente culpada quando não é. E vou te dar as palavras exatas para quebrar esse ciclo. Hábito número 2, 0 iniciativa e rejeição ao contato casual. Ele nunca dá o primeiro passo, não te busca, não te abraça por trás enquanto você cozinha, não te pega pela mão no sofá. E quando você tenta, quando passa sua mão pelo ombro dele, quando se aproxima para dar um beijo no pescoço, ele se tensiona, se afasta sutilmente. Ou pior, fica quieto sem responder, como se você não estivesse ali. E isso dói mais que a rejeição direta. Aqui está a diferença. Se fosse só cansaço sexual, continuaria havendo afeto. Abraços, beijos na testa, carícias no braço,
conexão física não sexual. Mas quando ele evita todo o contato, inclusive o terno, inclusive o casual, isso é distância emocional. E a distância emocional sempre precede a distância sexual. Deixa eu te dar um exemplo muito específico. Uma cliente me contou que ela e o marido estavam assistindo um filme no sofá. Ela, sem pensar muito, colocou a cabeça no ombro dele. Algo que tinha feito 1000 vezes antes. Ele ficou rígido. Literalmente sentiu os músculos dele endurecendo. Depois de alguns minutos, ele se levantou dizendo que ia buscar água. Voltou e sentou no outro canto do sofá. Ela sentiu vergonha. Vergonha de ter buscado o carinho do próprio marido. Nos dias seguintes, ela testou. Tentou segurar a mão dele caminhando pela rua, ele colocou as mãos nos bolsos, tentou abraçá-lo pela manhã na cozinha, ele disse que estava atrasado. Não era sobre sexo. Era sobre qualquer forma de contato físico. E quando ela finalmente perguntou: "Você não gosta mais que eu te toque?", ele respondeu: "Não é isso. É que você sempre quer alguma coisa." Ela não queria nada. Ela só queria sentir que ainda tinha um marido. Por que isso acontece? Pode ser desconexão do sistema de apego. Quando alguém está em modo evitativo, quando há ressentimento profundo ou feridas sem curar, o cérebro literalmente desliga o sistema de cuidado e conexão. Não é que ele não te ama, é que está desconectado de si mesmo. Ou pode ser cortisol elevado crônico, estresse sustentado por meses. O cortisol bloqueia a oxitocina, o hormônio do vínculo. Por isso, alguém estressado se torna frio, mesmo que não queira. Você começa a mendigar afeto. Busca qualquer sinal de que ainda importa para ele. E quando não o encontra, começa a se culpar. Sou intensa demais. Estou sendo carente. Não. Precisar de afeto em uma relação é saudável, é normal, é humano. O que fazer hoje? Defina sua necessidade mínima de afeto. Não é negociável. Você não está pedindo sexo. Está pedindo contato humano básico. Diga: preciso que nos abracemos pelo menos uma vez por dia. Que haja beijos com presença. Que você pegue minha mão quando caminhamos. Se isso não pode acontecer, preciso entender por quê. E proponha um encontro de reparação. Uma saída sem pressão, sem expectativas sexuais. Só reconectar. Se ele recusa ou se aceita, mas não muda nada, em 2 semanas, você tem informação. Hábito número 3, intimidade mecânica. Estar sem estar. Quando finalmente acontece e sente vazio, não há olhar, não há beijos, não há conexão. É rápido, é funcional, é um trâmite. E quando termina, ele se vira, dorme. Ou vai ao banheiro, demora meia hora, você fica ali sentindo que acabou de estar com um desconhecido. Isso se chama intimidade dissociada. Ele está cumprindo com o ato, mas está desconectado emocionalmente. Pode ser vergonha, pode ser culpa, pode ser que esteja pensando em outra coisa ou em outra pessoa. Também pode ser sexo defensivo. Ele sabe que, se não houver intimidade, vai haver conflito. Então faz, mas sem entrega, sem presença. E isso é pior que a rejeição, porque te deixa com a ilusão de proximidade, mas sem a conexão real. Uma mulher me descreveu isso de uma forma que me partiu o coração. Ela disse: é como se ele estivesse cumprindo uma obrigação, como pagar uma conta, como tirar o lixo. Está ali, fazendo os movimentos, mas não está comigo. E depois, quando termina, ele suspira, como se tivesse terminado uma tarefa cansativa. Ela tentou falar sobre isso, tentou perguntar o que ele precisava dela. Tentou ser mais expressiva, pensando que talvez ele precisasse de mais feedback. Nada mudou, porque o problema não era técnico, era emocional. Quando há intimidade mecânica, o que está faltando não é habilidade, é alma. Você começa a sentir que é um objeto, que seu prazer não importa, que sua emoção não importa. E você começa a fazer algo devastador, começa a rogar por migalhas de conexão. E você não veio a este mundo para rogar amor. O que fazer hoje? Faça uma pausa consciente. Na próxima vez que notar que estão em piloto automático, pare. Literalmente. Diga: para, preciso que você me olhe. Preciso que você esteja aqui comigo. Se você não pode estar presente, prefiro que deixemos para outro momento. E proponha um acordo. Qualidade sobre frequência. Prefere intimidade uma vez por semana com conexão real que 3 vezes por mês em piloto automático. Não vá embora, porque em 1 minuto te dou o roteiro exato para falar sobre isso, sem se humilhar, sem mendigar. E o hábito número 4 é o mais doloroso, mas também o mais revelador. Hábito número 4, desconexão emocional mais irritabilidade ante seu afeto.
Você fala sobre o seu dia. Ele não levanta a vista do celular. Você diz que dói o que está acontecendo. Ele suspira. Lá vamos nós de novo. Você pergunta se ele ainda te deseja. Ele responde com sarcasmo. De novo com isso? E quando você tenta abraçá-lo, quando busca consolo, ele se irrita, se afasta, te diz que você é intensa, que é dramática, que exagera, que você começa a acreditar que o problema é você. Aqui está o alerta vermelho. Quando alguém minimiza sua dor, quando usa o desprezo ou o sarcasmo para responder à sua vulnerabilidade, isso não é falta de desejo sexual. Isso é violência psicológica sutil e merece limites imediatos. Deixa eu te contar sobre Mariana. Não é o nome real dela, mas a história é real. É dolorosamente real. Mariana estava casada há 12 anos. 12 anos de história compartilhada. Eles tinham se conhecido na faculdade. Tinham construído uma vida juntos. Tinham superado crises financeiras, mudanças de cidade, a perda de pais, o nascimento e criação de 2 filhos. Tinham história, tinham raízes profundas. Nos últimos 2 anos, a intimidade tinha desaparecido quase completamente. De uma frequência que antes era saudável, regular, prazerosa para ambos, tinham caído para uma vez a cada 2, 3 meses. E quando acontecia era mecânica, rápida, vazia. Mariana tentou conversar múltiplas vezes. Na primeira vez, o marido disse que estava estressado com o trabalho. Ela aceitou. Era verdade que ele estava tendo problemas na empresa. Na segunda vez, ele disse que ela estava cobrando demais, que estava transformando sexo em obrigação. Ela recuou, tentou não mencionar mais o assunto. Mas a distância não era só sexual, era emocional, era física, era existencial. Era como se eles estivessem morando na mesma casa, mas vivendo vidas paralelas que nunca se cruzavam. Quando Mariana tentava conversar sobre qualquer coisa que exigisse presença real, ele revirava os olhos, literalmente, aquele gesto de desprezo tão pequeno, mas tão devastador. E ela via, e a cada vez que via, algo dentro dela minguava um pouco mais. Um dia, depois de semanas sem nenhum contato, sem um abraço, sem um beijo de boa noite, sem nada que indicasse que ainda eram um casal e não apenas colegas de apartamento, Mariana sentou na cama e começou a chorar. Não de forma dramática. Não era um choro de desespero performático. Era um choro silencioso. Lágrimas escorrendo pelo rosto, ombros sacudindo levemente, o tipo de choro de alguém que está profundamente magoado. Ele estava deitado ao lado dela na mesma cama, a menos de meio metro de distância, no celular. Sempre no celular. Ela esperou que ele percebesse. Esperou que algum instinto de cuidado, de compaixão, de lembrança de quem ela era para ele, o fizesse olhar. Nada. Ele continuou rolando o feed, assistindo vídeos, vendo coisas que eram mais interessantes que a dor da mulher dele. Mariana esperou que ele perguntasse o que estava acontecendo, esperou que ele largasse o celular, esperou que ele fizesse qualquer coisa que indicasse que ele ainda se importava. 5 minutos, 10 minutos, ela chorando, ele no celular. Finalmente, porque o silêncio com choro era insuportável, porque ela precisava saber se ele era capaz de total indiferença, ela disse com a voz quebrada: estou chorando. Ele, sem tirar os olhos do celular, sem mover um músculo, sem qualquer alteração na expressão facial, respondeu com um tédio palpável: sei, você sempre está chorando. Aquilo foi o momento de clareza dela. O momento em que a névoa de confusão, autoculpa e esperança irracional se dissipou e ela viu com uma claridade cristalina o que estava acontecendo. Não foi a falta de sexo, não foi a distância física, foi o desprezo, foi a incapacidade dele de se importar com a dor dela. Foi o fato de que ela poderia estar ali ao lado dele, sofrendo visivelmente, e ele continuaria no celular achando aquilo normal, achando aquilo aceitável, achando que ela sempre chorava como se a dor dela fosse um inconveniente irritante e não um grito de socorro de alguém que ele tinha jurado amar. Mariana me contou que naquele momento ela teve uma percepção que mudou tudo. Ela percebeu que não importava o quanto ela mudasse, não importava o quanto ela se esforçasse, não importava quanto ela se fizesse menor, mais complacente, mais fácil. Porque o problema não era ela ser de mais ou de menos. O problema era que ele tinha simplesmente desligado a parte dele que se importava. Ela ainda tentou mais algumas vezes depois daquele dia, propôs terapia de casal. Ele disse que não precisava, que o problema era ela sendo muito sensível, muito emocional,
muito nas nuvens românticas, como ele colocou, como se querer conexão emocional com o marido fosse uma fantasia adolescente. Ela pediu que pelo menos conversassem uma vez por semana, 15 minutos. Só 15 minutos onde eles sentassem juntos, sem telefone, sem televisão e conversassem de verdade. Ele aceitou, mas nas 3 primeiras conversas ele passou o tempo todo no celular respondendo mensagens de trabalho. Quando ela protestou, ele disse que eram emergências, todas. 3 emergências seguidas, todas coincidindo exatamente com o momento combinado para conversarem. Na 4ª tentativa, ela pediu que ele deixasse o celular em outro cômodo. Ele suspirou com aquele suspiro de martírio, como se ela estivesse pedindo algo absurdo, algo opressivo. Deixou o celular na cozinha, sentou e ficou ali em silêncio, com os braços cruzados, com aquela expressão de vamos logo com isso, aguardando que ela falasse. Mariana tentou compartilhar o quanto estava se sentindo sozinha, o quanto sentia falta dele, o quanto queria reconectar. Ele olhou para o relógio, literalmente olhou para o relógio no meio dela falando, e quando ela terminou ele disse, isso é tudo? Posso ir agora? Foi naquele momento que Mariana entendeu que não era sobre estar cansado ou estressado, era sobre desrespeito. Era sobre um desligamento emocional tão profundo que ela, a pessoa com quem ele tinha construído uma vida, tinha se tornado um inconveniente, um obstáculo entre ele e sua paz, um peso. E uma vez que você vê desrespeito dessa magnitude, uma vez que você vê que a sua dor não gera nem uma fração de empatia, você não consegue não ver mais. A ilusão se quebra. E você tem que decidir se vai continuar vivendo numa ilusão quebrada ou se vai honrar a realidade que agora vê com clareza. Por que que isso acontece? Pode ser ressentimento acumulado. Há algo que ele não disse, algo que dói, algo que o deixa com raiva. E em vez de falar, expressa com distância e hostilidade. Também pode ser projeção defensiva. Ele sabe que algo na relação não está bem, mas em vez de olhar para isso, culpa você, transforma você no problema. E isso é insustentável. Você começa a se desculpar por existir, por ter necessidades, por sentir, por querer proximidade e pouco a pouco vai perdendo sua voz. E sua voz é sagrada. O que fazer hoje? Limite claro, imediato. Na próxima vez que ele te responder com desprezo, com sarcasmo, com minimização, você para a conversa. Diga, não vou continuar falando se você me responde assim. Preciso de respeito. Se você não pode me dar agora, continuamos quando estiver pronto. E você vai embora. Não para castigá-lo, para se cuidar. Se esse padrão persiste, se não há mudança em 2 semanas, vocês precisam de intervenção profissional, terapia de casal. E se ele se recusa, você tem que decidir quanto mais vai esperar. Hábito número 5, fuga de energia sexual para segredo, terceiras pessoas ou pornografia compulsiva. Ele passa horas no banheiro com o celular. Vai dormir depois que você dorme. Mudou as senhas, te diz que precisa de privacidade. E quando você checa, não porque é paranoica, mas porque a intuição é um radar, você encontra históricos apagados, aplicativos ocultos, conversas que não fazem sentido. E então você entende, a energia sexual não desapareceu, foi para outro lugar. Pode ser consumo compulsivo de pornografia. A dopamina que a pornografia gera é instantânea, sem esforço, sem vulnerabilidade. E o cérebro começa a preferir isso. Por quê? É mais fácil, mais rápido, menos real. Ou pode ser conexão emocional ou sexual com outra pessoa. Nem sempre é físico, às vezes é uma conexão emocional intensa com alguém do trabalho. Ou sexting. Ou fantasias sustentadas, né? E enquanto isso acontece, você está em casa sentindo que já não é suficiente. Deixa eu te contar sobre algo que acontece muito mais do que as pessoas imaginam, algo que muitas vezes fica escondido nas sombras das relações porque há vergonha de ambos os lados em falar sobre isso. Uma mulher descobriu que o marido estava gastando entre 2 e 3 horas por noite vendo pornografia. 2 a 3 horas, todas as noites, durante meses. Ela descobriu por acaso, quando o notebook dele travou enquanto estava assistindo algo, e ela, inocentemente, tentou ajudar a reiniciar. E ali estava o histórico, páginas e páginas e páginas, sites, vídeos, horas e horas documentadas. Quando ela confrontou, o primeiro instinto dele foi negar. Isso é antigo, deve ser um vírus, alguém deve ter usado meu computador. Mentiras tão fracas que insultavam a inteligência dela. Mas mentiras que ele disse com a cara mais séria, como se ela fosse acreditar.
como se ela fosse esquecer o que tinha visto com os próprios olhos. Quando ficou claro que a negação não ia funcionar, ele mudou de estratégia. Minimizou. É de vez em quando, não é nada demais, todos os homens fazem isso. Como se frequência universal tornasse aquilo menos impactante para ela, para a relação deles, para a intimidade que deveria existir entre eles. Não significa nada. Essa frase que ela ouviu várias vezes. Como se passar 3 horas todas as noites consumindo intimidade visual com outras mulheres não significasse nada. Como se escolher aquilo em vez dela, noite após noite após noite, não significasse nada. Mas ela fez as contas. Porque quando você está tentando entender algo que não faz sentido, você começa a quantificar. 2 horas por noite sendo conservadora. 7 dias por semana. São 14 horas por semana dedicadas a isso. Mais de 50 horas por mês. Mais de 600 horas por ano. 600 horas. Ele estava dedicando 600 horas por ano a consumir pornografia. E quantas horas ele tinha dedicado a ela no último ano? Ela contou. Porque quando você está tentando não enlouquecer, você conta. Talvez 10 horas sendo generosa, 10 horas de intimidade real com ela no ano inteiro, versus 600 horas de intimidade virtual com desconhecidas na tela. Ela não estava com raiva da pornografia em si, ela me disse. Não era sobre ser contra a pornografia como conceito. Era sobre a mentira, o ocultamento sistemático. O fato de que havia energia, havia desejo, havia tempo, havia disponibilidade, mas nada disso era direcionado a ela. Nada disso estava disponível para a pessoa real que dormia ao lado dele todas as noites. Era sobre prioridades, era sobre escolhas, era sobre o fato de que ele escolhia ativamente uma tela sobre ela. Escolhia ficção sobre realidade, escolhia isolamento sobre conexão. E quando ela finalmente conseguiu articular tudo isso, quando conseguiu colocar em palavras o que estava sentindo, ele a acusou de ser controladora, de invadir sua privacidade. De não entender que homens têm necessidades, como se ela não tivesse necessidades, como se as necessidades dele fossem mais legítimas, mais importantes, mais dignas de serem satisfeitas do que as dela. Ela respondeu algo que nunca vou esquecer, algo que ela me disse palavra por palavra porque tinha se tornado o momento de clareza dela. Eu também tenho necessidades. A diferença é que eu estava tentando satisfazê-las com você, a pessoa real, a pessoa que escolheu, a pessoa com quem construiu uma vida, não com fantasias, não com telas, com ele, a pessoa real que ela amava. E ele não tinha resposta para isso. Porque como você responde a algo tão simples e tão devastador ao mesmo tempo, como você justifica ter escolhido consistentemente o virtual sobre o real, o fácil sobre o que exige presença, o que não te vê sobre quem te escolheu? Mas não é só sobre pornografia. Às vezes, a fuga de energia sexual é para conexões emocionais com outras pessoas, não necessariamente físicas. Às vezes nem chegam a ser físicas, mas há uma pessoa no trabalho. Há conversas que vão além do profissional. Há mensagens que vão além do necessário. Há investimento emocional, há tempo, há atenção, há energia sendo direcionada para uma terceira pessoa, enquanto você, a pessoa que deveria ser a parceira, está sendo deixada com migalhas. Ou é sexting, conversas explícitas com estranhas em aplicativos, fotos trocadas, fantasias compartilhadas, intimidade virtual mais intimidade, investimento emocional e sexual, só que direcionado para qualquer pessoa exceto você. E enquanto isso acontece, enquanto ele está gastando tempo, energia, atenção, desejo em qualquer outro lugar, você está em casa sentindo que já não é suficiente, sentindo que há algo profundamente errado com você, quando na verdade o que está errado é a traição da confiança, a quebra do contrato emocional, a escolha dele de buscar fora o que deveria estar nutrindo dentro. E aqui está o que isso faz com você: destrói a confiança. Não só a confiança nele, a confiança em você mesma. Você começa a duvidar de tudo, do seu valor como mulher, do seu atrativo, da sua intuição, daquela voz interna que estava te dizendo há meses que algo não estava certo, mas que você ignorava porque não tinha provas, porque não queria ser paranoica, porque confiança é importante num relacionamento. Você começa a questionar a sua percepção da realidade. Será que você está louca? Será que está vendo coisas que não existem? Será que é só insegurança sua? E ele pode reforçar isso. Pode te dizer que você é paranoica,
que você tem problemas de confiança, que você é controladora, que você está inventando coisas, isso tem nome, gaslighting, e é devastador. Mas sua intuição, aquela voz que te dizia que algo estava errado, ela estava certa. Ela sempre esteve certa. A intuição feminina não é paranoia, é inteligência emocional. É a capacidade de ler sinais sutis, mudanças de padrão, incongruências entre palavras e ações. E quando algo te diz que algo não está bem, 99% das vezes, há algo que não está bem. Confie nessa voz. Mesmo quando todos ao redor te dizem que você está exagerando. Mesmo quando ele te diz que está tudo na sua cabeça. Confie, porque o seu sistema nervoso está detectando algo real. Pode não ter todas as informações ainda. Pode não saber exatamente o que, mas sabe que algo está desalinhado. E geralmente está. Isso destrói a confiança. Não só nele, em você mesma. Você começa a duvidar de tudo. Do seu valor, do seu atrativo, da sua intuição. Mas sua intuição é certeira. E se algo está te dizendo que algo não está bem, confie nessa voz. O que fazer hoje? Conversa direta, sem rodeios. Se você tem evidência ou se tem uma intuição tão forte que não pode ignorar, você fala. Diga, sinto que há algo que você não está me dizendo, algo relacionado à nossa intimidade. Preciso de transparência, não julgamentos, só honestidade. E propõe acordos explícitos. Se há consumo de pornografia, como afeta a relação? Vocês estão dispostos a trabalhar isso? Há disposição para buscar ajuda? Se não há transparência, se ele se fecha, se te faz gaslighting, dizendo que você está louca, aí você tem sua resposta. E você merece tomar decisões com essa informação. Respire comigo, porque agora vem o mais importante. Como diferenciar uma crise temporal de uma apatia crônica que não vai mudar? E o roteiro exato para falar sobre isso sem perder sua dignidade. Vamos diferenciar. Crise versus apatia crônica. Crise temporal. Há um estressor identificável, uma demissão, uma perda, uma doença, um luto. Ele reconhece que algo está errado, está disposto a falar, busca ajuda, faz esforços. E com cuidado mútuo, com paciência, com tempo, a conexão volta. Isso é uma crise. E as crises se atravessam juntos. Apatia crônica. Passaram-se meses, 3, 6, 1 ano. Não há conversa, não há esforço, não há mudança. Quando você fala, ele minimiza, evade, culpa você, diz que você é exigente. E enquanto isso, continua havendo energia para outras coisas, para o trabalho, para os amigos, para o celular, mas não para você. Isso não é crise. Isso é desinteresse. Bandeiras vermelhas que exigem alerta imediata. Desprezo ou zombaria quando você fala de suas necessidades. Gaslighting, você está exagerando. Você é insegura. O problema é você. Negação total de responsabilidade. Eu estou bem. Você é quem tem problemas. E se há engano, se há ocultamento deliberado, se há mentiras, isso quebra o contrato de confiança. E sem confiança, não há relação. Agora eu te dou as palavras exatas. Isso não é uma fórmula mágica, mas é um mapa, um roteiro que respeita a sua dignidade e abre espaço para o diálogo. Passo 1. Fato observável, sem julgamento. Nas últimas 6 semanas, tivemos intimidade uma vez. E quando estamos juntos, sinto que você não está presente. Sem acusações. Sem você sempre ou você nunca. Só fatos. Passo 2. Emoção própria. Vulnerabilidade, me sinto sozinha, confusa e também me sinto insegura porque não sei o que está acontecendo. Fale a partir do eu, não do você me faz sentir. Passo 3. Necessidade ou limite claro e firme. Preciso que falemos sobre isso com honestidade. Preciso entender o que está acontecendo com você, conosco. E preciso que você me diga se ainda quer estar nesta relação, sem rodeios, sem medo, com clareza. Passo 4. Proposta ou decisão, ação concreta. Proponho que façamos terapia de casal ou que tenhamos 3 conversas esta semana, sem distrações para começar a reconstruir. Se você não está disposto, preciso saber, porque eu não vou ficar num lugar onde não sou desejada. E você respira e espera a resposta dele. E observa não só o que ele diz, mas o que ele faz. Enquanto ele decide se vai mudar ou não, você começa a voltar para você.
porque seu bem-estar não depende da resposta dele. Sua dignidade não está em negociação. Dia 1. Respiração mais diário. 5 minutos de respiração consciente. 4 segundos você inspira. 7 segundos você expira. E você escreve: do que preciso hoje para me cuidar. Dia 2, movimento mais ducha fria. Saia para caminhar, dance na sua sala, mova o corpo. E no final, uma ducha fria de 30 segundos. Reseteia o sistema nervoso. Dia 3, encontro com você mesma. 1 hora só para você, sem celular, sem tarefas. Leia, desenhe, sente-se num café e observe. Reconecte com sua própria companhia. Dia 4, higiene do sono. Durma bem, sem discussões antes de dormir, sem celular na cama. Seu cérebro precisa de descanso para tomar decisões claras. Dia 5, rede de apoio. Ligue para aquela amiga que sempre te sustenta, ou escreva para aquela prima, ou agende terapia. Você não está sozinha. Dia 6, escreva seus limites. No papel, não na sua mente. Não vou aceitar X. Preciso de Y. Se não houver Z em 3 semanas, vou decidir. Escreva, porque quando chega o momento de agir, esquecemos. E esse papel vai te lembrar quem você é. Dia 7, decisão consciente. Revise sua semana. Algo mudou? Ele fez esforços? Houve conversa? Se sim, celebre. Dê tempo. Continue acompanhando. Se não, respire fundo e tome uma decisão a partir da calma, não do medo, não da raiva, da claridade. Escute bem. E quero que você realmente escute isso, não só com os ouvidos, mas com o coração, com a alma, com aquela parte de você que talvez tenha esquecido quem você realmente é embaixo de todo esse sofrimento. O amor verdadeiro não se mendiga, nunca, em nenhuma circunstância, em nenhuma fase da vida, em nenhuma versão saudável de relacionamento. O amor não se roga de joelhos, não se persegue desesperadamente, não se negocia com migalhas, como se você devesse ser grata por qualquer gesto mínimo de afeto. O amor real, o amor maduro, o amor que constrói, que nutre, que sustenta, não deixa você pequena. Não te faz sentir que você é um peso, não te obriga a sufocar quem você é para ser mais palatável, não te pune por ter necessidades humanas básicas de conexão, de afeto, de presença. Se seu marido não te deseja, e preste atenção nisso, isso não diz nada sobre seu valor. Absolutamente nada. Não diz que você não é bonita, não diz que você não é interessante, não diz que você não é sexy, não diz que você não é amável, não diz nada sobre quem você é como mulher, como pessoa, como ser humano que merece amor e desejo. O que isso diz, e aqui está a verdade difícil, mas libertadora, é algo sobre ele, sobre as feridas dele que ele não quer curar, sobre a desconexão dele que ele não quer olhar, sobre o esforço que ele não está disposto a fazer, sobre as escolhas dele de investir energia em qualquer lugar, exceto na relação com você. Pode ser sobre ressentimentos dele que ele guarda como tesouros venenosos, em vez de colocar na mesa e resolver. Pode ser sobre medos dele de intimidade, de vulnerabilidade, de ser realmente visto. Pode ser sobre vícios dele, comportamentos compulsivos, fugas que ele prefere enfrentar o que está acontecendo dentro dele e entre vocês. Mas não é sobre você ser insuficiente. Você precisa entender isso. Você precisa internalizar isso. Porque eu sei que você passou meses, talvez anos, acreditando que se você mudasse o suficiente, se você fosse melhor o suficiente, se você se esforçasse mais, ele voltaria, ele te desejaria de novo. A conexão retornaria, mas você não pode se contorcer o suficiente para preencher um vazio que está dentro de outra pessoa. Você não pode ser pequeno o suficiente, complacente o suficiente, sexy o suficiente, interessante o suficiente para fazer alguém te escolher se eles já decidiram, consciente ou inconscientemente, olhar para outro lado. E você não tem que ficar esperando indefinidamente que alguém finalmente decida te ver. Você não tem que construir seu senso de valor em cima da capacidade ou incapacidade de outra pessoa de reconhecer quem você é. Você merece ser desejada, não como um favor, não como algo que acontece de vez em quando todos os outros fatores estão perfeitamente alinhados, mas como algo natural, recíproco, consistente. Você merece ser desejada por alguém que te vê, que te escolhe ativamente, que investe energia em manter viva a chama entre vocês.
Você merece ser escolhida. Não ser a opção padrão, porque vocês estão casados e seria complicado sair. Mas ser a escolha ativa, diária, consciente, ser a pessoa que ele quer ver quando acorda, a pessoa com quem ele quer dividir os momentos do dia. A pessoa cuja felicidade importa para ele tanto quanto a própria. Você merece uma relação onde você não tem que explicar por que precisa de afeto, onde você não tem que justificar por que intimidade importa, onde você não tenha que defender seu direito humano básico de querer conexão com seu parceiro. Se, depois de falar, de colocar limites claros, de dar tempo razoável para mudança, de sugerir terapia, de fazer tudo o que estava ao seu alcance, não há mudança real, não há esforço genuíno, não há sequer reconhecimento de que há um problema. Então não é que você não seja suficiente, é que ele não está disponível emocionalmente, sexualmente, relacionalmente. E essa informação, por mais dolorosa que seja de aceitar, é informação valiosa. Porque é ela que vai te permitir tomar decisões conscientes sobre sua própria vida, em vez de ficar presa numa esperança que te mantém num lugar de sofrimento perpétuo. Porque, e aqui está outra verdade difícil, mas necessária, às vezes ficar num lugar onde você não é desejada, onde você não é escolhida, onde você não é vista, é mais doloroso, mais destrutivo, mais prejudicial para sua alma do que a dor temporária de ir embora e reconstruir. Ficar te mantém num estado de rejeição crônica. Ir embora te dá a chance de, eventualmente, encontrar aceitação. Ficar te congela num estado de espera eterna. Ir embora te libera para movimento, para crescimento, para novas possibilidades. E você não veio a este mundo para sobreviver ao desamor. Não foi para isso que você nasceu. Não foi para isso que você tem essa capacidade imensa de sentir, de amar, de se conectar. Você veio para viver plenamente, para experienciar amor que é recíproco, respeitoso, nutritivo. Você veio para ser vista em toda a sua complexidade e ser amada não apesar dela, mas por causa dela. Você veio para ter uma vida onde você acorda e sente gratidão pela pessoa ao seu lado e ela sente o mesmo por você. Onde há desafios, sim, porque relacionamentos reais têm desafios, mas há também esforço mútuo, compromisso mútuo, desejo mútuo de fazer dar certo. E se você não tem isso, se você está vivendo numa versão empobrecida de relacionamento que te deixa cronicamente faminta por conexão, você tem o direito, e eu diria até a responsabilidade consigo mesma, de questionar se é isso que você quer para o resto da sua vida. Não estou dizendo que você deve sair correndo, não estou dizendo que não há esperança. Relacionamentos podem mudar quando ambas as pessoas estão dispostas. Crises podem ser superadas, padrões podem ser quebrados. Mas só quando há vontade, quando há humildade, quando há reconhecimento, quando há esforço. Sem isso, você pode esperar décadas e continuar no mesmo lugar, só que agora com décadas a menos de vida pela frente e ainda mais danificada na autoestima, ainda mais desconectada de quem você realmente é. Então decida a partir da calma, não do desespero. Decida a partir da clareza, não da confusão. Decida a partir do seu valor intrínseco, não da necessidade de aprovação externa. E qualquer decisão que você tomar, se for tomada desse lugar de dignidade, vai ser a decisão certa para você. Se você precisa de claridade e força a cada semana, se você precisa de conteúdo que te lembre quem você é, se inscreva agora. Aqui falamos de alma para alma, aqui cuidamos da sua dignidade. Aqui não há julgamentos, só ferramentas reais para que você tome decisões a partir do seu centro. E se este vídeo te ajudou, compartilhe com alguém que precisa, porque há milhões de mulheres que se sentem sozinhas nisso e não precisam fazer isso sozinhas. Nos vemos no próximo vídeo. Cuide-se muito. E lembre-se, sua dignidade não está em negociação. Até breve.